Olá, tudo bom? Meu nome é Sandro e nessa aula nós vamos começar a falar sobre razão e proporção. Bom, vamos começar com a ideia de razão. Então, razão é uma palavra que vem do latim, ratio. Significa divisão. A notação é a mesma que você já conhece para divisão. Então, A, uma barra de divisão, e o B. Ou assim, ó, A, dois pontos, B. Quando a gente trabalha com uma razão, o que a gente costuma fazer é o seguinte. O numerador a gente vai chamar de antecedente. E o denominador a gente vai chamar de consequente. E a gente costuma representar uma razão por uma outra letrinha. Então, A sobre B pode dar um determinado número K. O que é esse número K? Esse número K significa quem é o A tomando o B como unidade. Vamos ver isso melhor nos nossos exemplos. Bom, o conceito de razão é uma maneira comum de comparar duas grandezas. Repara, essas duas grandezas não necessariamente precisam ter a mesma unidade. A gente vai falar agorinha como é que são essas grandezas que nós vamos comparar. Mas eu peguei um exemplo bem simples aqui da vida cotidiana. Um exemplo simples é de um jogador de futebol, um bom jogador de futebol, que, num determinado treino, faz 10 cobranças de falta e acerta 8, converte 8. Se eu quiser saber o aproveitamento dele, eu quero saber a razão entre quantas faltas ele converteu, quantas ele fez o gol e quantas ele cobrou. Então, na verdade, você tem aqui, ó, essa razão é simples de escrever. É 8 em 10. Repara que isso não difere em nada do que você aprendeu antes de porcentagem. Porque eu posso representar essa razão, que é o aproveitamento desse jogador de futebol, como 0,8, que é 80%. Vamos pegar mais um exemplo aqui de razão. Bom, vamos lá. Pegar exemplo de uma receita de bolo, uma receita de bolo comum. Então você faz lá uma receita de bolo e nessa sua receita de bolo, esse bolo vai levar açúcar, ovo, farinha, também levam outros ingredientes aí, tá? Então, de açúcar, você tem 2 xícaras. Ovo, você coloca lá 3 ovos no teu bolo. E farinha, você coloca 3 xícaras. Isso você faz... Geralmente, vem lá dizendo que essa quantidade de bolo rende tantas porções. Render tantas porções significa para quantas pessoas, em média, você está fazendo esse bolo. Então, eu coloquei aqui, ó, que essas quantidades aqui, quando você quer fazer um bolo para 8 pessoas. Então, quando você fizer esse bolo, você botou 2 xícaras de açúcar, 3 ovos e 3 xícaras de farinha. Se você quiser agora convidar mais pessoas para fazer esse bolo, para que a sua receita não fique diferente da original, o que você vai fazer com a quantidade de açúcar? Se você está dobrando a quantidade de pessoas, a quantidade de açúcar também vai dobrar. Então você vai ter 4 xícaras de açúcar. O que você fez com a quantidade de ovos? Também dobrou. 6 ovos. A quantidade de farinha também dobra. O que você precisa prestar atenção? Porque olha a razão entre a quantidade de açúcar e a quantidade de ovos. A razão entre a quantidade de açúcar e a quantidade de ovos, na receita original, é 2 para 3. Assim que a gente lê uma razão. 2 para 3. Quando você olha para outra receita, você vê 4 para 6. Mas olha só, se você simplificar essa fração, vamos simplificar. Você divide numerador e denominador por 2, olha o que você encontra. 2 para 3. Significa, então,
que a razão entre a quantidade de açúcar e ovos na tua receita não muda. Por quê? Porque você está mantendo essas quantidades de maneira proporcional. Se você está dobrando a sua receita, você está dobrando cada uma dessas quantidades. Repara que o mesmo está acontecendo para farinha. Ó, vamos calcular a razão entre açúcar e farinha. Não, vamos calcular entre ovos e farinha. Então, você tem aqui, ó, 3 ovos para 3 xícaras de farinha. A razão é 3 para 3, é a mesma coisa que 1 para 1. Se você dobrou a sua receita, você tem, ó, 6 ovos, 6 xícaras de farinha. A razão continua a mesma, 1 para 1. Vamos continuar agora com nossas definições. Vamos chamar de razão inversa quando duas razões, se eu pegar duas razões e o produto entre elas for uma razão é inversa da outra. Por exemplo, você tem uma razão AB, significa A está para B, ou seja, o número A dividido pelo número B. A razão inversa dessa razão é a razão BA. Por quê? Porque o produto AB por BA é a unidade. Quando você está trabalhando com uma razão, você não pode esquecer que você está trabalhando com uma divisão. E quando você está trabalhando com uma divisão, o teu denominador não pode ser 0. Então, ó, o consequente de cada uma dessas razões aqui é sempre um número diferente de 0. Nessa primeira razão, o consequente é B. Então, B, ó, não pode ser 0. Então, é diferente do número 0. Nessa outra razão aqui, o consequente é o A, que é o denominador. Também não pode ser 0. A gente já falou sobre isso, que a gente não divide por 0. Bom, vamos falar agora em algumas aplicações de razões. Algumas razões importantes. Olha só, uma razão muito importante que a gente sempre se depara é a escala. Escala, na verdade, é quando você pega a medida que você tem num mapa ou numa planta qualquer, dividido pela medida real. Essa é a escala daquele mapa ou daquela planta. Por exemplo, você tem lá a sua sala e você quer fazer uma representação dessa sua sala num papel. Então você vai fazer uma planta baixa dessa sua sala. Aí você faz. Se você representa nesse papel um comprimento de 12 metros por um segmento de 3 centímetros, qual a escala que você está utilizando? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você pegou a medida que está lá no mapa. A medida que está lá no mapa, na verdade, lá na nossa planta, é 3 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 3. Repara, o comprimento é de 12 metros. Se eu quero calcular essa razão, é importante, já que eu estou fazendo uma escala, que essas unidades sejam as mesmas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 12 metros em 12 vezes 100 centímetros. Então, 1 metro, 100 centímetros. Então, 12 metros, 12 vezes 100 centímetros. Bom, eu já percebo que eu posso simplificar. Aqui dá 1, aqui dá 4. Então, a minha escala está aqui. 1 para 400. Podia também representar assim, ó. O que isso significa quando você pega lá um mapa ou quando você pega uma planta e tem escrito esse número? Significa que cada centímetro que você está medindo ali naquela sua escala representa 400 centímetros do tamanho original. Então, essa é a escala que eu fiz da planta. Então, vamos pegar mais uns exemplos. Bom, um outro exemplo interessante é a densidade. O que é a densidade de um corpo? Densidade é a razão entre a massa do corpo e o volume do corpo. Então a gente representa assim, densidade igual massa sobre volume. Então, por exemplo, eu tenho lá um recipiente e a capacidade desse meu recipiente é de 1 decímetro cúbico.
Quer dizer que, então, o volume que esse meu recipiente suporta é de 1 decímetro cúbico. E eu encho esse meu recipiente, por exemplo, com óleo. O óleo tem uma densidade, que vamos colocar aqui da densidade de aproximadamente 0,8. Dá um exemplo aqui. Se a densidade do óleo for 0,8, 0,8 o quê? Importante agora a gente pensar. Se eu estou falando em duas grandezas distintas, massa e volume, é importante que a gente conheça algumas unidades. Unidade de massa e unidade de volume, e a gente vai apresentar essa densidade já com essas unidades. Por exemplo, grama por centímetro cúbico. Pode ser também quilograma por metro cúbico, ou grama por litro. Isso aqui são apenas alguns exemplos de como pode aparecer a densidade, já com a sua unidade. Então, você tem lá um óleo que pode ter densidade de 0,8 gramas por decímetro cúbico. Aí você vai calcular qual é a massa de óleo que tem, então, naquele recipiente, sem precisar usar uma balança. Um outro exemplo que a gente tem é o de velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média também é uma razão. É uma razão entre a distância percorrida e o tempo total do percurso. Por exemplo, se você percorre 200 quilômetros e você leva para percorrer esse percurso 4 horas, a sua velocidade média é de 50 quilômetros por hora. Significa que a ideia que passa é que a cada hora você consegue percorrer 50 quilômetros, por isso que essa é uma velocidade média. Significa que se você pega esse percurso de 4 horas e percorre na primeira hora 50 km, na segunda hora 50 km, na terceira hora 50 km, na quarta hora 50 km, você vai ter lá o percurso total de 200 km. Um abraço, até nosso próximo encontro.